Murcha. Fica à vontade. Amém, irmãos, graças ao Senhor, né? Estamos aí, reunião com os irmãos do Apismo, não sei. Cada um fala de um jeito, esse negócio. Mas é uma alegria estar com os irmãos, podendo participar dessa bênção que é estar reunindo com os irmãos. Reunir com os irmãos, de fato, é uma bênção. E contar um pouco das experiências, né, das coisas do Senhor. Quando nós cremos no Senhor, de que cremos no Senhor, nós recebemos como nosso Senhor e Salvador. Então, nós cremos e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nesse instante, nesse momento em que nós cremos, nós recebemos benefícios espirituais que nós não conseguimos imaginar, inimagináveis naquele momento em que nós cremos. Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor, se volta ao Senhor, se entrega ao Senhor, ele não imagina tudo o que aconteceu naquele exato momento, todos os benefícios espirituais que ocorreram. Por exemplo, vou citar alguns aqui que eu até anotei. Naquele momento nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos reconciliados com Deus, éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Deus. Nós somos regenerados, recebemos a vida de Deus, a vida. Recebemos o Espírito do Deus triuno para dentro do nosso espírito. Ganhamos a Deus como nosso Pai. Não tínhamos um pai, mas ganhamos um pai naquele momento. Ganhamos um amigo, ganhamos um irmão mais velho, né, o Senhor. Ganhamos um consolador que sempre está conosco para nos proteger, para nos ajudar, um ajudador. Ganhamos um espírito para nos guiar, para nos orientar, para nos suprir, para nos sustentar, para nos encorajar. Ganhamos a vida eterna garantida naquele momento. Fomos colocados na família de Deus, fomos inseridos numa família espiritual, a família de Deus. Fomos introduzidos no corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo como um membro desse corpo. E recebemos função nesse corpo, recebemos dons. Nos tornamos sal da terra, luz do mundo. Veja quantas coisas, nos tornamos embaixadores de Cristo. Fomos engajados, alistados para o exército de Deus. Tornamos a noiva de Cristo. Quanta coisa aconteceu naquele exato momento em que nós cremos, mas nós nem imaginávamos tudo isso. E vamos descobrindo isso com o passar do tempo. Então, poderia ficar aqui descrevendo muitas e muitas outras coisas que ocorreram naquele momento em que nós cremos. Mas foram muitos os benefícios que nós adquirimos em Cristo, por causa de Cristo, em função daquilo que Cristo fez por nós. Então, hoje eu quero enfatizar um outro aspecto, algo que nós recebemos, mas de uma forma coletiva. Coletivamente, nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Isso é algo bastante significativo. Um reino de sacerdotes. No Antigo Testamento, nós vemos a figura do rei. Nós sabemos que no começo não havia rei. As nações tinham um rei. E Deus sempre quis ser o rei daquele povo. Mas por causa do exemplo das nações, eles pediram um rei. E Deus deu um rei. Mas Deus sempre quis ser o rei do povo, do seu povo. E para que serve um rei? Um rei serve para trazer Deus
até o homem, trazer o reino de Deus até o homem. O rei serve para dar proteção. O rei é para proteger o povo. E no Antigo Testamento nós vemos também a figura do sacerdote. O que era o sacerdote? O que fazia um sacerdote? Os sacerdotes exerciam um serviço a Deus. Então, a função do sacerdote era levar as pessoas até Deus. Para que as pessoas resolvessem o seu problema com Deus. A função básica era isso. O sacerdote, o sumo sacerdote, que ele ajudava as pessoas ali a oferecer a sua oferta para se apaziguar com Deus. Eles ofereciam serviço sagrado no santo lugar, ou seja, serviam a Deus, levavam as pessoas até Deus. Então, quando o Senhor Jesus veio, o Verbo se fez carne, quando isso aconteceu, esse Jesus cumpriu toda uma obra em viver humano, morte e ressurreição. E a obra completa do Senhor fez com que ele se tornasse um fiel sumo sacerdote nos céus. Então, quando ele foi alçado, ele ressuscitou, ascendeu aos céus, Deus o constituiu como Senhor e Cristo. E ele é o rei do reino dos céus. E toda autoridade, hoje, ele tem. Então, ele é o rei supremo. Rei supremo. Efésios capítulo 1 nos mostra isso. 1, 20 a 23 fala que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Efésios, Paulo nos mostra aqui que Cristo ele foi ascendido, foi colocado sobre todas as coisas. Mas ele não ficou simplesmente lá sobre todas as coisas. Deus o deu à igreja. Então, a igreja, a qual é o seu corpo, que somos nós recebemos esse Senhor supremo, esse Rei Supremo, para dentro de nós. E também esse sumo sacerdote que foi ascendido aos céus. Ele, lá nos céus, intercede por nós. Ele, lá nos céus, nos representa. Ele foi o primeiro que entrou para nos levar junto com ele. Mas ele também veio e entrou em nós, na igreja, qual é o seu corpo. Não é a questão individual, mas na igreja, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Por isso, hoje nós somos um reino de sacerdotes. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a intenção de Deus era ser o rei deles. A intenção de Deus era que eles dependessem dele, simplesmente. Não precisava de rei nenhum, mas se dependesse do Senhor, o Senhor conduziria todas as coisas. Mas a visão humana, simplesmente não vendo as coisas celestiais, impede do homem atingir aquilo que Deus quer. Nós vemos ali em Êxodo 19:5, Deus falando algo para o povo através de Moisés. E ele fala: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele é poderoso, toda a terra é dele. O que ele queria deles? Se diligentemente ouvirdes, se guardardes a minha aliança, então vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus queria que eles fossem um reino de sacerdotes e nação santa. Povo, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí Moisés foi lá e falou para o povo. O que o povo respondeu? Versículo 8, Êxodo 19:8. E o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Não entenderam nada. Pode falar que a gente faz.
precisava ter comunhão com Deus, depender de Deus. Deus é que faz todas essas coisas. Mas eles tomaram esse caminho errado. E não foi possível no Antigo Testamento Deus ter um reino de sacerdotes. Mas isso que foi impossível lá, Jesus fez por nós. Então hoje, não é que, se nós fizermos, se diligentemente fizermos algo, se nós buscarmos o Senhor, então sereis. Não. Não. Pedro fala, 1 Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos. Não é ser. Não tem ser. Já aconteceu. Nós somos um reino de sacerdotes. Mas tem uma finalidade aqui. A fim de proclamar as virtudes de Jesus. Então, nós fomos constituídos, esse reino de sacerdotes, para algo. E Deus hoje, Ele quer que nós o representemos como reis, como um reino de sacerdotes, exercendo a função do rei e do sacerdote ao mesmo tempo. Porque o sacerdote tem íntima ligação com Deus. E a partir dessa íntima ligação com Deus, ele consegue exercer a autoridade de Deus, a proteção que Deus quer dar. Então, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, fica bem claro como que Jesus fez para nos fazer reino de sacerdotes. Apocalipse 1, 5 e 6 nos diz assim, que Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, olha aqui, aquele que te ama, aquele que me ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, na cruz, quando Ele derramou o seu sangue por nós, Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Você foi constituído, eu fui constituído, a igreja foi constituída, o corpo de Cristo nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, Ele fez isso por nós. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Então, nós precisamos ficar impressionados com isso. Nós precisamos ver aquilo que o Senhor fez. Então, Ele não constituiu a mim e a você um reino de sacerdotes simplesmente para a gente ter título. Deus não quer dar título para ninguém. Não existe título no Novo Testamento. Nem apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, isso não é título, isso é função. Então, tudo isso que Ele nos constituiu foi para quê? Para que nós exerçamos uma função. Para que a gente possa representar o Senhor. Para que Deus possa agir através de nós nessa terra. Por isso Ele o deu à igreja. Então, Ele está na igreja. E Ele quer agir na igreja. Ele quer fazer na igreja através de nós. Não é no templo. Não é no prédio que está fechado. É em nós que estamos vivos. É em nós que temos boca, temos coração batendo. Tem sangue correndo nas nossas veias. Deus precisa de corpo. Deus é espírito, mas para agir nessa terra com seres humanos, Ele precisa de corpo. Então Ele tem a igreja, qual é o seu corpo. Que maravilha que é isso. Eu e você podemos ser usados por Deus. Podemos ser aquelas pessoas que Deus realiza algo através de nós. Por isso Ele fez de nós reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus fez isso por mim.
Jesus fez isso por você. Isso é maravilhoso. Isso me empolga bastante quando a gente vê essa questão na palavra de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos nos posicionar sobre isso. Nisso. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu tenho uma função, eu faço parte de um reino de sacerdotes. Hoje, nós não podemos cair no mesmo erro que caiu o povo de Israel. E o erro que eles caíram, quando Deus tinha uma expectativa, olha, Deus tinha uma expectativa em relação a eles, né? Nós lemos aqui, ó, lá em Êxodo, qual que era a expectativa? Olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha, se vocês guardarem a minha aliança, Deus está falando, fica perto de mim, me busque, ouça o que eu tenho a falar para vocês. Aí vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis um reino de sacerdotes, nação santa. Essa é a expectativa de Deus. Deus tinha uma expectativa em relação a eles. Não foi possível. Por quê? Porque eles acharam que poderiam fazer as coisas. Não, tudo que o Senhor falou, faremos. Não vamos cair nessa. Porque o que nós precisamos hoje é de Cristo. Nós precisamos trazer o reino de Deus, exercer um serviço sacerdotal. Mas como nós vamos fazer? Então pode deixar que eu faço. Não. E aí que nós vemos que Cristo, ele precisa ser toda a motivação do nosso serviço a Deus sacerdotal e da autoridade que Deus nos deu para que o reino dele seja estabelecido onde nós estamos. Deus precisa reinar nas casas, nos lares, nos empregos, onde nós estamos. Como que Deus vai reinar? Se Cristo estiver reinando na minha vida, na sua vida. Então, Cristo primeiro reina em nós. Depois ele reina através de nós. Primeiro, Cristo ministra para mim como um sumo sacerdote. Aí eu posso ministrar Cristo aos outros. Nós só podemos oferecer aquilo que nós recebemos. Por isso que não tem condições. Tudo que o Senhor falou, faremos. Primeiro eu tenho que ter experiência. Você tem que ter experiência. E aí, você é usado naquilo que você ganhou para repartir. Né? Reinar. Reinar onde nós estamos. Na oração, né, de Mateus 6, Jesus ensinou-nos a orar, aquela oração diária, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas o que ele fala? Venha o teu reino, né? Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, onde eu estou. E Paulo fala lá em Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem isso que é importante, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós só conseguimos reinar através de Jesus Cristo. Não queira ser um reizinho onde você está. O reizinho da sua casa, o reizinho do serviço, o reizinho na igreja, não. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Aquilo lá, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, agora ele quer reinar através de nós. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Porque receberam o quê? A abundância da graça. E a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, João fala assim, e todos nós
temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, nós só podemos receber a graça por meio de Jesus Cristo. Só recebemos a graça por meio de Jesus Cristo. Somente por meio dele. Né? Conseguimos receber essa graça. Porque Jesus veio para dar graça. Porque temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É a abundância da graça. Você vai até ele, porque você fala, eu não consigo, Senhor. Eu quero te agradar, eu quero ser como o Senhor quer, mas eu não consigo, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Eu preciso de ti. Então, toda vez que nós nos voltamos, assim, invocamos o nome do Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor é um gemido nosso. Invocar o nome do Senhor e falar, Senhor Jesus, é um gemido, é um pedido de socorro, é uma declaração de insuficiência, é uma declaração que você falando, eu não posso, eu não sou, mas o Senhor é, eu preciso disso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso receber algo do Senhor. Eu me lembro daquele versículo de Hebreus 4,16, quando fala, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para nós recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós devemos sempre nos achegar ao Senhor para receber misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Sempre vai ter ocasião, nós precisamos da graça do Senhor, desse dispensar da graça do Senhor. Então, nós precisamos ser ministrados por Cristo para poder ministrar Cristo. Se eu estou cheio da graça que eu recebi do Senhor, eu posso passar essa graça também. Essa é a nossa necessidade hoje. Nossa necessidade é Cristo todos os dias. Receber graça para ministrar graça. Receber vida para ministrar vida. Encher do Espírito para liberar o Espírito. Ah, irmãos, vamos liberar o Espírito. Liberar o quê se não está cheio do Espírito? Vai liberar o quê? Então nós precisamos nos encher do Espírito. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Não enche de vinho, não. Encha do Espírito. Porque aí você vai ministrar Espírito, vai sair Espírito, e vai sair o fruto do Espírito, que é amor, alegria, bondade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai brotar, porque é inerente ao Espírito, a estar cheio do Espírito, é fruto do Espírito, é resultado do Espírito. Isso é maravilhoso, porque esse plano que Deus bolou para nós, esse plano que Deus bolou para a igreja, é para nós não vivermos sozinhos, não vivermos isolados, não vivermos independentes, nem uns dos outros e nem com Deus. Nós não vamos viver nunca isolados, porque nós precisamos do Senhor. E, por outro lado, precisamos dos irmãos, que é o corpo de Cristo, para nos suprir naquilo que nós não temos. Nós não temos tudo e nós não somos tudo, nós somos parte do corpo. E nós precisamos uns dos outros. Então, esse é o reinar. Primeiro, ele reina em mim. Como sumo sacerdote, ele ministra graça. Aí eu posso, com a autoridade do Senhor. O que dá autoridade para nós? Como que você pode ter autoridade? Como você pode falar com autoridade? Quando você está falando de coisa que você está vivendo. Quando nós falamos daquilo que nós estamos vivendo, quando nós estamos falando daquilo que nós experimentamos, nós podemos falar com autoridade. E as pessoas falam, puxa, você fala, Jesus é maravilhoso, Jesus ele está me suprindo, eu tenho recebido dele. Porque é fato. Então aquela palavra sai com autoridade, porque você está vivendo isso. A mesma palavra falada por duas pessoas, se um está vivendo e o outro não, essa tem peso e essa não. Por quê? Porque essa tem realidade e essa não.
Não dá para explicar. Mas a realidade, ela sai com autoridade. Quando é só a doutrina, embora seja correto, mas falta autoridade. Por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós não conseguimos atingir nenhum padrão espiritual meramente por conhecimento da palavra, conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico nos mostra quem nós somos e quem Deus é. E nos leva a ficar mais dependentes dele ainda. Nos leva a depender mais do Senhor, porque a palavra mostra que nós não somos nada. Que nós somos pó. Que nós somos carne. E que nós carecemos da glória de Deus. Carecemos desse contato com Ele. Carecemos de graça e misericórdia. Isso é não cair no erro do povo de Israel no Antigo Testamento. Tudo que o Senhor falou, faremos. Eu já sei, eu já li isso aí 10 vezes. O que adianta? Se isso não faz parte de mim. Correto? Então, nós vemos esse trabalhar do Senhor. E aí, nós podemos servir ao Senhor como um serviço sacerdotal, porque nós somos reino, sacerdotes para Deus. Romanos 12, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. O culto aqui é grego latreia, quer dizer, serviço a Deus, serviço sagrado racional. Ou seja, é o serviço dos sacerdotes, é o serviço sacerdotal. Como que o serviço sacerdotal é feito? Quando nós apresentamos o nosso corpo. Por quê? Porque Deus precisa de boca. Cristo hoje tem um corpo. Cadê o corpo de Cristo? Estou vendo um monte na minha frente aqui, um monte de quadradinho, cheio de membros do corpo de Cristo. Com boca para falar, com ouvido para ouvir, com olho para ver, com perna para andar. É disso que Jesus precisa. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso serviço sacerdotal a Deus. E não vos conformeis com este século, mas conformai-vos a Cristo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o nosso serviço a Deus. Deus precisa da nossa pessoa submissa a Ele. Né? E aí, servindo os irmãos, nós estamos servindo a Deus. Apacentando uns aos outros, pastoreando uns aos outros, principalmente levando o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Então, está ministrando Cristo, ministrando aquilo que nós recebemos. Por isso, nós precisamos nos voltar ao Espírito, exercitar o Espírito dia a dia, para receber algo. Nós precisamos receber algo. Todos os dias nós precisamos receber alguma coisa do Senhor, para nos encher, para ser alimentado, para ser fortalecido. Primeiro, para mim. Você está no avião, despressurizou o avião, cai as máscaras. Primeiro você põe em você. Depois você põe nas crianças, nos velhos. Porque se você morrer, os outros vão morrer. Primeiro você cuida de você. Depois você cuida dos outros. Primeiro você se alimenta. Primeiro você enche do Espírito. Aí você tem Espírito para fornecer. Primeiro você enche a sua vasilha. Aí você vai ter azeite na vasilha para poder oferecer. Primeiro você recebe abundância de graça. Você vai ter graça abundante para dispensar para os outros. Primeiro você enche do amor de Cristo. Aí você vai ter amor para amar as pessoas. Processo. E esse processo faz com que nós não sejamos pessoas individualistas e pessoas independentes de Deus. Mas nós vamos depender do Senhor em tudo que nós fazemos. Seja no serviço da igreja, seja no relacionamento com as pessoas. Né? Nós não vamos pensar sobre nós além do que convém, e nem aquém do que convém. Nós vamos saber que membro do corpo de Cristo nós somos, que nós recebemos para poder cooperar com o Senhor.
né? Então, nós não podemos mudar a vida das pessoas, mas podemos levar Jesus até as pessoas. E Jesus vai se encarregar desse trabalho da mudança e transformação das pessoas. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, o Evangelho não sai batendo de porta em porta aí. O Evangelho não contata pessoas. O Evangelho foi dado a nós, está na nossa boca, no nosso coração. Quando nós levamos Jesus Cristo, isso é o suficiente. Ele se encarrega de fazer toda a obra, né? E, como diz lá em 1 Coríntios 12, 6, e a diversidade de realizações, de operações, que é o serviço sacerdotal. A diversidade de realizações, de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós estamos conectados com o Senhor. Todo o nosso fazer, a glória vai ser para Ele. Todo o nosso realizar, vai ser Ele realizando em nós. E esse é o serviço que agrada a Deus, esse é o serviço sacerdotal. Então, nós fomos feitos por Jesus, na cruz. Aquele que nos ama, nos derramou seu sangue para nos libertar dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, para o seu Deus e Pai. Louvado seja o Senhor. O que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite é isso. Nós fomos constituídos reino, sacerdotes para Deus. E como reis, nós precisamos trazer a autoridade de Deus, proteção de Deus, onde nós estamos. E como sacerdotes, nós precisamos levar as pessoas que nós contatamos, as pessoas que estão ao nosso redor, até Deus. Para isso, nós precisamos da autoridade vinda do contato, do exercitar do Espírito, encher do Espírito. Nós precisamos da ministração desse sumo sacerdote de graça para nós dia a dia. Recebendo graça, exercitando o Espírito, nós vamos trazer a autoridade e também vamos servir a Deus da maneira com que Ele quer e vamos ser úteis nas suas mãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu creio que alguns irmãos entraram agora mais no final da reunião. Talvez esteja estranhando, não sei se todos receberam o aviso. Essa reunião ela começou às 19h30 para se encerrar às 20h30. Amém? Então o irmão Flávio tem um compromisso, já estava pré-agendado, então a gente antecipou a reunião, avisamos antecipadamente, alguns dias antes, mas talvez alguns irmãos não se atentaram para esse detalhe. Mas, amém, irmãos, o irmão compartilhou algo, enquanto ele compartilhava, eu imaginei, né? A mente da gente viaja e ali fala que o sacerdócio ele é real, né? E eu fiquei imaginando a nossa condição no reino milenar. Não sei se o irmão já parou para pensar. Geralmente no reino, eu estou lendo 2 Reis, e ali você vê os reis que reinaram 2 anos porque fizeram algo mal, né? Reinaram 12 anos, um reinou 40 anos, né? E quando tem um rei, tem os súditos, né? São os que estão abaixo dele. Mas o engraçado é que o engraçado, né? Não sei nem o termo a usar, aqui no reino vai ser um reino de reis. Ou seja, não vai ter somente súditos, nós vamos ser co-reis junto com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu fiquei imaginando como é que vai ter um reino que é o nosso Senhor, que é o rei de todos os reis, e depois vai sermos reis com ele. Então, somente o Senhor tem essa capacidade de fazer essa façanha, né? Algo assim inimaginável para nossa mente talvez compreender, né? A gente tenta compreender, mas não consegue. E esse sacerdócio real é um sacerdócio que é muito elevado. Talvez a gente não consegue, né? Assim, acho que eu vejo que eu sou muito falho ainda nessas questões. Às vezes a gente acaba se envolvendo com as coisas dessa terra de uma maneira tão profunda, criando raízes, que acaba esquecendo por alguns minutos ou horas ou até dias, dependendo da condição nossa que a gente está vendo se alimentando, né? Que a gente acaba perdendo as nossas raízes e qual é a nossa função aqui na Terra. O sacerdote, a função principal dele é levar o homem até Deus.
e trazer Deus até o homem, né? Então, assim, você vê que ele, tô lendo o 2 Reis, ele fala, né? Nunca tinha atentado tanto para a pessoa de Eliseu, né? E quanto que a Bíblia fala de Eliseu, os feitos que ele fez, fala de Elias, né? Não lembra de Elias, né? Mas Eliseu fez tantos grandes feitos como Elias. E só que ele era falado que ele era um homem de Deus. Então, quando o povo ali, né, a descendência do rei Acabe falava, o homem de Deus, vai consultar o homem de Deus. Será que as pessoas que estão ao nosso redor hoje falam, vai consultar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, né? Que são os sacerdotes, que o irmão compartilhou, nós somos sacerdotes. A nossa função é essa. Né? Eu vejo que tem muito para o Senhor crescer em mim ainda nessa questão. Né? Eu preciso ver realmente ver a minha identidade. Qual é a minha identidade hoje? O que está na minha carteira de trabalho espiritual do Senhor? Está lá, serviços gerais. Não. Tá, o que mais? Faz limpeza do local de reunião. Né? É um evangelista nato. Não, tem que ser sacerdote. E o sacerdote, irmãos, ele serve, ele exercia. O sacerdote não ficava olhando, não. Ele tinha uma função muito específica na antiga aliança, né? E era uma função, não era fácil, não. Ele tinha que coordenar todo um serviço, né, Flávio? Era uma coordenação muito grande, porque aquela multidão, né, que era o povo de Israel ali, e aquele povo que não pode mandar a lei para nós vamos cumprir, vamos compartilhar. Tudo que Deus disser faremos. Mal sabiam eles que o ai e o fardo era pesado, né? E hoje não é diferente. Às vezes a gente acha que é fácil, né? Eu vou fazer. Não, eu sou um irmão, eu sou uma irmã que serve. Talvez, como disse o irmão, eu me sinta, em algumas ocasiões, eu até ri na hora que o irmão compartilhou. A gente falou, por que você riu? Eu falei assim, porque eu me sinto assim muitas vezes. A gente se acha que a gente é um reizinho, irmãos. Ou no meu trabalho, ou na minha casa. Eu falei assim, puxa, eu dei risada, por quê? Às vezes eu me sinto um reizinho dentro de casa. Meus filhos começam a me servir, a fazer alguma coisa, eu falei, puxa vida, o Senhor nos liberte disso, irmãos. Que o Senhor nos liberte e a gente possa realmente servir o Senhor em novidade de vida e cumprir esse sacerdócio que é real, né? Senhor Jesus, esse sacerdote de hoje, irmãos, eu ouso dizer, né, na minha ignorância, que ele é mais elevado, muito mais elevado que o sacerdócio de Melquisedeque. Nós somos, né, Melquisedeque lá, rei de Salém, não. O nosso sacerdócio hoje é um sacerdócio que leva as pessoas para o reino, para se tornar reis. Então é um sacerdócio muito elevado, né? Real. Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, podem compartilhar. Amém, irmãos. Toquei muita palavra aí, né? Realmente nós precisamos aprender, precisamos buscar muito o Senhor para ser iluminados, para ver realmente o que o Senhor fez por nós, né? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, né? Mas principalmente o que Ele fez, né? Flávio deu uma dissertação aí tudo que o Senhor é, né? Nosso Pai, o Rei, o nosso advogado junto ao Pai, morreu em nosso lugar, derramou o sangue dele, né? Viveu como um homem perfeito. Ele também quer levar a humanidade do Pai, quer levar o homem do Pai. Eu confesso que eu não valorizo tanto isso. Né? Eu preciso valorizar mais isso. Né? O que é ser um filho de Deus, né? O que é ter um Pai, né, que nos ama. E realmente o Senhor nos ama muito. Mesmo nós não sabendo isso, mesmo a gente está muito aquém, muito além do que o Senhor quer, né? O Senhor nos ama muito. Né? Como o Senhor é bom, como é maravilhoso o Senhor. Mas, por outro lado, como é que eu vou ser perfeito? Né? Como é que eu vou fazer as coisas de Deus? Né? Eu preciso da graça. Né? Eu preciso estar cheio do Senhor. Realmente, você só dá o que você tem. Ninguém dá o que não tem. Então, se você tem vida, você vai passar. Né? Se você tem Cristo, você vai passar Cristo. Né? É questão de conhecimento. Os judeus tinham um grande conhecimento. Né? Os reis magos vieram ali com Herodes, né? Eles falaram exatamente, mas nenhum foi lá verificar. Conheciam a letra, né? O Pentateuco, a lei de Moisés, né? Fielmente, né? Sabiamente. Naquela época, quem sabia ler era um PhD. Tá. Tinha muito rei que era analfabetos. Então, aqueles escribas e fariseus, eles sabiam ler. Né? Então, eles eram PhD, que a maioria não sabia nem ler. Né? Então, na verdade, mas esse conhecimento todo, sem o Espírito, sem Cristo, não adianta nada. Não adianta você conhecer. Eu quero ver você viver. Né? Ver a realidade, expressar o Senhor. Nós queremos servir o Senhor, queremos agradar. Né? Romanos 7 fala que o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Né? Mas, aleluia, por Romanos 8, 1 e 2, né?
somente o 2, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos levou da lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos do Espírito, precisamos dessa graça abundante, essa graça sobre graça, para poder servir o Senhor. Temos que reconhecer nossa fraqueza. Os judeus não se conheciam, né? Quando Moisés falou tudo, né? Quando ele falou ali, Moisés falou para eles, e eles falaram para Moisés, tudo que o Senhor falou, ele falou, mentira, eles não se conheciam, eles não sabem quem eles eram, né? O Moisés botou a mão no peito, tirou lepra, né? A mão estava branca, né? Então eles não conheciam, né? Para nós agradarmos, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos de Cristo, precisamos encher de vida, né? Para a gente viver no Espírito, né? Nós precisamos dessa graça. E nós mesmos, irmão, não temos nada. Fora de Cristo, nós não somos nada, né? Fora do Espírito, fora da vida, não somos nada. Devemos ser um judeuzão cheio de conhecimento, né? Amém? Então, nós precisamos dessa graça para servir o Senhor. Precisamos clamar por essa graça. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem Ti, nada posso fazer. João 5, lá, né? Ó Senhor Jesus, está enxertado, né? Sou da área agrícola, precisa botar o cavaleiro no cavalo, precisa enxertar a videira braba na videira boa, né? Espírito e Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Aí sim, podemos cumprir a vontade do Senhor. E essa dependência é toda hora. Tudo que nós vamos fazer, precisamos invocar o Senhor. Precisamos dessa graça para viver tudo isso, né? Nós que reunimos há um tempinho, jamais, né? Mas isso não quer dizer nada. Todo instante precisamos ser renovados, precisamos buscar o Senhor. Senão, irmão, nós vamos ser uns meros religiosos, meros judeus ali, né? Enfrentaram dois, Josué e Caleb, na Boa Terra, né? O Senhor precisa matar toda aquela velha geração no deserto. O Senhor está fazendo isso hoje, né? Na vida da igreja, que é o deserto. Está matando tudo que é velho em nós, viu? Tudo que não é Cristo, ele está matando. Né? Para entrar na boa terra, só o que é novo. Né? Louvado seja o Senhor. Palavra boa, palavra providencial, no momento certo. Aleluia. Estou feliz por receber essa palavra. Quero seguir junto, o reino, junto com os irmãos. Preciso do Senhor e preciso dos irmãos. Aleluia. Fico até temerosa de falar, porque tem tanto irmão. Senhor, me cubra com seu sangue. Senhor Jesus, né? Mas eu entrei atrasado um pouquinho, mas eu toquei muito na dissertação que o irmão falou com respeito ao Senhor, né? O que o Senhor nos deu a partir do momento que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, né? Senhor, nós ganhamos um amigo, um irmão mais velho, um Espírito que nos supre, a vida eterna, né? Que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, né? E que hoje o Senhor, ele necessita, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, viu, irmãos? Misericórdia. Assim, que hoje o Senhor, ele necessita de nós, de uma forma coletiva, para que a gente possa levar isso para a igreja. É isso, irmãos? Esse viver sacerdotal, esse viver real de Cristo, né? Hoje o Senhor, ele já tem nos suprido, né? O Senhor tem nos suprido da palavra, o Senhor tem nos suprido do Espírito, o Senhor tem nos suprido de tudo, para que hoje eu seja capacitada, eu seja totalmente saturada, para que eu possa levar essa palavra e levar esse viver do reino para a igreja, para os irmãos ali fora, né? Então, isso tocou muito meu coração. Quando fala assim que o Senhor hoje, lá em Efésios, o Senhor, ele intercede por nós, como o irmão falou, né, e a palavra fala, o Senhor, ele nos representa e o Senhor nos deu a igreja hoje. Então, hoje, nós temos que ter esse viver sacerdotal, né, de estar levando Deus para os irmãos. É isso, irmãos? Nós temos que ter esse viver, essa condução de levar Cristo para os irmãos. E com que autoridade nós vamos fazer isso? Com a autoridade daqueles que vivem a palavra do Senhor. Qual a autoridade que ele fala aqui? Daquele que vive diligentemente, ouve e pratica a palavra do Senhor. Então, nós temos que ter essa prática, esse viver da palavra do Senhor, né? É isso que o Senhor está buscando, com que nós façamos hoje em nós, né? O Senhor está nos suprindo, nos suprindo, nos suprindo. Graças ao Senhor por isso, nós temos sido, assim,
saturada no momento assim muito difícil, mas o Senhor está nos saturando, nos saturando, nos saturando, para que nós hoje, né, para que nós hoje, como sacerdotes de Cristo, a gente possa levar, porque o Senhor, ele é o Espírito, e o Senhor precisa de nós hoje. Nós precisamos ser esses instrumentos de Deus para estar levando essa vida, esse viver do reino, esse viver para os irmãos. É isso, irmãos, que eu entendi? Então, assim, que o Senhor possa estar nos capacitando cada vez mais, que o Senhor possa estar nos agraciando, estar dando essa luz, está nos fortalecendo, está nos instruindo, está não desistindo de nós, não deixando nós desistirmos do Senhor em momento algum, né? Para que a gente possa estar levando essa vida e vida em abundância. Porque, irmãos, Maranata, vem Senhor Jesus, porque, amém, que venha o Senhor Jesus. Amém? Isso que eu ganhei. Irmãos, mais um irmão para compartilhar para a gente encerrar. Amém? Uma irmã, um irmão. Amém. Eu vou pegar Mateus 28:18, né? A Mara já falou quem que é aquele que dá autoridade, né? Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, aquele que dá autoridade é o maior, é o todo-poderoso, é como o Fábio dava. Então, o que a gente vai temer? Muitas vezes a gente teme nós mesmos, né? Vergonha, talvez de declarar alguma coisa, medo, e assim vai. Mas a gente sabe que tem alguém que está junto com a gente, e é aquele que está lá no alto, né, no mais alto e intangível céu, e que ao mesmo tempo está dentro de nós. Então, compreender as coisas do Senhor não é na nossa mente aqui, cartesiana, né, que a gente vê com nossos olhos, mas é no Espírito. Então, para discernir tudo isso, é no Espírito. Não tem o que a gente vai falar para os irmãos? Como é que você vai viver isso? É Espírito, não tem outra coisa. E também alguém, igual o Flávio falou, como que você fala com peso de autoridade? Você vivendo aquilo, né? Ou seja, se eu falo, um exemplo, né? Vou dar um exemplo básico. Se eu falo para os irmãos que é muito bom ler a Bíblia, só que eu não leio, que autoridade eu tenho no meu falar? Nenhuma, porque eu não sei nem o que eu estou falando. Eu não sei nem se é maravilhoso mesmo, porque eu não leio, né? Mas se eu leio, aí tem peso. Os irmãos veem ali, puxa, né? Tem muita vida ali, né? Só no transmitir da palavra. Quando o irmão está falando, você sabe que ele lê a Bíblia, né? Porque o falar dele é diferente. E para encerrar com um aviso para os irmãos, talvez não chegou para todo mundo, mas domingo tem live, né? Tem live do Avança Jovem, né? O Flávio e eu vamos estar compartilhando. E não é só porque é para jovem, né? Que os irmãos não podem aparecer, lógico que podem. Então vai ser domingo às 8h30, pelo Instagram do Avança.